mãe está lendo outro. Aí, qual? Rosas de Aço. Eu achei engraçado que nenhum dos dois são meus. É o Luiz Flávio, eu gosto aliás, o Mulheres de Aço e de Flores agora está sendo... Vai virar um audiobook, Pois né? é, gente, eu vou contar uma notícia para vocês que eu fiquei muito feliz. Essa história de audiobook, né, de você colocar o livro e escutar dentro do carro, não é maravilhoso? Nós vamos ter a graça, a oportunidade de ouvir o Mulheres de Aço e de Flores na voz da Marília Pêra. Não é maravilhoso isso? Quando eu fiquei sabendo que deu certo, né, eu fiquei comunicado hoje que ela já começou a gravar. Simplesinho o projeto com a Marília Pêra. Marília Pêra. Quando é que imaginar, né, um Zé Ruela, nasceu lá na beira do rio Mata-Cavalo, que me emocionei tantas vezes com a interpretação da Marília Pêra, né? E aí eu vi que ela está gravando um livro meu. Nossa, eu fiquei muito emocionado mesmo, muito feliz. O padre, quando você escreve essas histórias, essas mulheres assim, né? Tem histórias mais tristes, tem histórias mais engraçadas. O seu processo a sua genética criadora, né? O seu processo da escrita, você se emociona escrevendo? Nossa, ixi. Às vezes existem alguns trechos do livro, né? Em que eu chego nele e eu choro também, de novo, no mesmo lugar, do mesmo jeito, né? Porque é impressionante o quanto que uma palavra pode desencadear. É como se fosse um fio que tivesse enrolado, né? A nossa emoção às vezes é assim. Uma palavra funciona como um fio que puxa e vai desenrolando aquilo, aquele monte de novelo que vai cair no meio da sala e você não sabe o que faz com aquilo. Às vezes a palavra tem esse poder, né? E eu não acredito mesmo numa literatura que não seja capaz de me emocionar. Eu não leio, de verdade. Não é que eu quero ficar chorando nem sorrindo o tempo todo, mas eu quero ser tocado. Eu não vou perder tempo com um livro que não me toca, que não me agrega. Eu acho que o leitor procura isso, Gabriel. Até numa leitura sistemática. Eu, por exemplo, eu me recordo que quando eu tive um contato com o teólogo da minha dissertação de mestrado, que é o André Torres Queiruga, a primeira obra que eu li dele, eu fiquei tão impactado. E a cada página era impressionante o quanto que a teologia, ele escreve teologia de excelente qualidade, o quanto que a teologia dele era capaz de mexer comigo. Não estou falando de um sentimentalismo bobo, de chorar, não. Estou falando de ser agregado, de você perceber que alguma coisa está afetando você. É igual quando eu tive a leitura do Gesto Inacabado, da professora da Cecília, que a gente falou no livro. Quando eu tive contato com aquele livro... É uma tese de doutorado. É uma tese de doutorado. Né? Como é que uma mulher pode escrever uma tese de doutorado que me faz chorar? E quando eu digo chorar, gente, eu não estou dizendo essa coisa só da lágrima cair, não. Eu estou dizendo de perceber que o meu interior foi inundado pelas suas palavras. Eu fiquei modificado. Eu era um ser humano até a leitura daquele livro e transformei-me em outro depois daquele livro. A mesma coisa Eliane Brum, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, uma jornalista da revista Época, que agora não está mais na revista, e que tem uma escrita jornalística. Sensibilidade. Eu falei do texto dela, né? A Suave Subversão da Velhice. E tantos outros textos. Ela tem um texto que fala das parteiras do norte do país. É um texto, uma descrição jornalística, mas a mulher empresta uma sensibilidade. Inclusive eu disse a ela: minha filha, você precisa escrever muitos romances. É igual a oportunidade que eu tive de ler como é que é o sobrenome dela? Unrigar, não sei como pronuncia. Já sabia um dia, agora não sei mais. Não é do meu tempo. É escritora indiana. Não, eu li recentemente. Eu li todas as obras dela recentemente. Ingrid Unrigar. Unrigar. Quando eu terminei o último livro dela, eu falei: gente, essa mulher tem que trabalhar dia e noite, ela não pode descansar. Porque ela escreve, sabe, ela agrega tanto, é uma literatura que te faz tão bem que ela não tem o direito de passar um ano sem escrever um livro. Que é uma pessoa que tem uma capacidade de tocar a realidade humana com o seu poder literário e de nos mostrar eu acho que foi a mesma experiência que Moisés teve diante da sarça ardente, né? Quando você percebe que alguma coisa está iluminado diante de você e você nunca mais será o mesmo depois daquela experiência. Então eu escrevo com essa intenção. Quem sou eu perto de tudo isso, né? Mas eu gosto de construir um texto que eu sei que tem endereço certo. Eu quero que as pessoas que tenham contato com a minha obra
fiquem um pouquinho melhores depois. É uma literatura da generosidade, né? É você se dar naquela literatura. Né? Você divide com o outro, né? Agora é engraçado na literatura que às vezes a gente lê algumas coisas que alguém escreveu, né? Você fala assim, por que eu não escrevi isso? Por que eu não falei isso antes, né? Você pega textos da Clarice, da Adélia Prado, né? Você pega assim, uma frase, um poema, fala, que coisa, como é que alguém conseguiu sintetizar o sentimento humano numa expressão dessa? Né? Outro dia, está no livro também, outro dia eu estava assistindo um programa, eu gosto muito desses programas que entrevista o autor, né? Tem muitos na Rede Cultura, tem muita coisa assim nessa linha. E eles estavam falando dos microcontos. E tem um da Lígia que eu tenho vontade de bater nela, na Lígia Fagundes Telles. Por que ela teve essa ideia e eu não tive? Ela fala assim, fui me entrevistar com o mar. E o que ele disse? Nada. Pode uma coisa dessa? Né? Você quer uma coisa mais simples do que isso? Né? E mais fui me profunda, entrevistar né? com o mar. E o que ele disse? Nada. Aí você interpreta do jeito que você quiser. Ou ele não disse nada, ou você nada agora, que você tem o mar diante de você. Isso é o fascinante da literatura. E a Lígia gostava de nadar. É? Isso é o fascinante da literatura. Aliás, eu não consigo falar nada toda vez que eu encontro a Lígia, porque eu cresci lendo Lígia Fagundes Telles, né? Cresci vendo a obra da Lígia na televisão. Sabe o que a Lígia Ciranda de Pedra. Para o padre Fábio de Mello? A Lígia. Primeira vez que conheceu e na segunda ela ratificou o que ela havia dito na primeira vez. Significa que ela realmente pensou aquilo. Ela pensou, falou de novo e falou assim, olha, se eu fosse mais jovem e você não fosse padre, você não me escaparia. Mas eu sempre tive essa predileção pelos escritores, Gabriel. E você sabe disso, você me conhece bem, sabe que a literatura tem uma importância crucial na minha vida, né? E eu percebo uma coisa bonita sua com os escritores, né, os escritores mais velhos, assim, que é a sua capacidade de ouvir, de ficar atento, né? Quando a Nérida está falando, e a Nérida gosta de falar, e gesticula com as mãos e conta uma história, é impressionante a forma com que... Eu também fico muito fascinado nisso, né, de pessoas que já viveram mais, que têm histórias, né? E se a gente tem um pouco de humildade e tem esses poros da sensibilidade, da cognição aberto, a gente aprende o tempo todo, né? Você vai... Imagina, quem na vida tem a oportunidade de sentar, às vezes, com o escritor e ouvir dele o porquê que aquele personagem nasceu. Isso é fascinante. Você já imaginou se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer Gabriel Garcia Marques e saber por que ele criou a tal da Macondo? Qual que é a força do personagem, né? Os bastidores do personagem. Isso só o autor possui. E às vezes você nem faz a pergunta formal, porque isso é até agressivo. Não tem nada pior nessa vida. Você, o que você quis dizer com aquilo? Meu Deus, se eu soubesse dizer, eu não teria escrito, né? A minha escrita é justamente uma tentativa de socorrer o que eu não sei. Mas se você tivesse tido essa oportunidade de não fazer a pergunta diretamente ao autor, mas de estar com o autor e de perceber o porquê daquele personagem. Eu me lembro, gente, que a primeira vez que eu vi a Adélia Prado, eu tremi igual uma vara verde. Eu entrei no banheiro, me dei uns 3 tapas na cara e falei, acorda, é a mulher mesmo, né? Por quê? Ela fazia parte da minha vida, né? Ela fazia parte dos meus bastidores, né? E o interessante, padre, é que essas pessoas que a gente mitifica no bom sentido, né? Elas têm as mesmas inseguranças que a gente tem, né? A Lígia, recentemente, né? Ela me deu um texto novo que ela escreveu sobre a Pérsia, depois sobre o Irã e tal. E ela entregou o texto assim, né? Inédito, o texto dela, e falou assim, leia o texto. Aí eu comecei, não leia na minha frente. Eu falei, por quê? Não, pelo amor de Deus, não leia na minha frente. Eu falei, imagina, Lígia. E era tão interessante a ansiedade dela, né? Ela ligou para o Naline para perguntar se eu tinha lido, porque eu não liguei para ela para comentar. Eu falei, gente, o texto, quem sou eu para comentar um texto dela? E ela esperando aquilo. E é tão bonito isso, né? E eu acho que se um dia as pessoas forem perdendo isso, elas perdem a genialidade da escrita. Claro. Que é esse cuidado, esse medo. Né? O Cartas não é sobre medo, mas o medo é uma coisa boa, né? Esse medo, será que eu cada vez que mandava uma carta para o padre do novo, né, ficava, será que ele gostou, não gostou? Porque ele quando mandava a carta eu lia rápido e respondia. Eu não, ficava meses esperando a resposta da carta. Não, e às vezes
O quanto que ele tem razão, é muito ruim, você fica inseguro, às vezes você não dorme 3, 4 dias, tá porque horrível. será que ele não gostou, né? E o quanto que é importante a gente ter no nosso dia a dia alguém com quem a gente divida essa emoção. O quanto que é importante para nós. Por exemplo, o que, que é a vida de um escritor, né? Às vezes nós somos muito solitários, né? E outro dia eu estava, né, maravilhado com um texto que não era meu e resolvi partilhar com o meu assessor. Eu falei assim, olha isso daqui, escuta isso. Aí busquei toda a minha força de interpretação, né? E falei, li, emocionado com o texto, né? Ele parou assim, tem roupa para passar? Depois o texto era sobre ferro de passar roupa? Aí sabe, eu não sabia o que dizer.